Nós somos a Globo do conhecimento, hein, Vini? Começa com o vídeo já assim, já. Dá pra mim o seu amor, dá pra mim. Ela não liga, ela não... Cocotos e cocotas, hoje iremos conhecer o período gótico, um estilo que se espalhou pela Europa como sarampo, coqueluche, febre amarela, beriberi, banda calypso, lambada e macarena. Vini, solta a vinheta! Abelhinhas operárias do saber. Vamos ao período gótico, então, conhecer um pouco da diferença do românico para o gótico, as grandes catedrais, o pintor Giotto, o canto gregoriano, e fica a interrogação. É uma coisa escura ou é uma coisa clara? Iremos escurecer o set ou clareá-lo? Como diria o Abade Abaltsurré, eu queria diminuir as paredes pesadas, aumentar as janelas diminutas, dispersar a escuridão das abadias românicas e fazer com que a luz de Deus entre na igreja e ilumine como um todo. Os grandes artesãos faziam essas monstruosidades arquitetônicas, os mestres do saber, o conhecimento Illuminati passado de pai para filho, já que não tinha a profissão de arquiteto. Esse conhecimento era tão secreto que às vezes o artesão de uma catedral, ou de uma igreja, ou de um colégio, era morto para que esse processo não se repetisse. Então a pessoa só teria aquela obra ali, e mais nada, mais nenhuma cópia. Jojo, mas nesse período só tinha catedrais? Na verdade é que era patrocinado pelos padres, devido à ideia do teocentrismo, que era o pensamento da época. É a igreja que mandava no bagulho, né, galera? Nós estamos vindo da Idade Média aí, com algumas iluminuras extremamente religiosas, o mosaico bizantino e agora os grandes vitrais. Galera, questão de prova repetitiva e insuportável, a diferença do românico pro gótico. Vamos ver um pouquinho dessas diferenças arquitetônicas aí. Castores da barragem do conhecimento. O estilo românico é diferente do gótico, porque o românico as paredes são mais grossas, ele é mais sombrio, ele é mais horizontal, as abóbadas são mais maciças. Galera, o gótico é I believe I can fly, I believe I can touch. Nosferatu. Galera, o gótico é muito mais iluminado. Grandes abóbadas verticais, a ideia de tocar os céus, vitrais para permitir uma maior iluminação, a gárgula, o arco botante, que tem uma função estética e também funcional, o tímpano, são vários elementos aí que enriquecem essa arquitetura maravilhosa. Eu vou falar um pouquinho agora da utilidade de alguns elementos do gótico. Por exemplo, a gárgula. A gárgula que o pessoal acha que é para escoamento de água, também é uma das funções, ela serve para dizer o seguinte, ó, entre galera, porque os demônios estão no lado de fora. É para dar uma ideia de segurança. O arco botante, que permitiu uma inovação arquitetônica. Antes a parede do românico ali, que tinha 4,5 metros para sustentar um vitral, agora ela pode ter a metade disso aí, né? Então ele tem uma função estrutural, estética e permite uma maior leveza. Outra diferença significativa é que no românico nós tínhamos uma porta de acesso, duas no máximo. Agora no gótico nós temos várias entradas, vários acessos. Isso permite com que o povo entre mais na loucura. Mufasa, debandada do desfiladeiro, e Simba está lá. Outra parte confusa dessa arquitetura pode ser o tímpano. O tímpano é que fica na orelha, professor? Não. O tímpano fica em cima da porta. Geralmente um elemento que se repete, uma escultura em alto relevo, está sempre acima da porta. Nós temos 3 fases do gótico. 2 são bem distintas uma da outra. O gótico primitivo, que apesar de ornamentado ele é bem mais simples, como exemplo, a Catedral de Notre Dame. E o flamejante, ou flamboyant, que ele é muito mais ornamentado, com pináculos. Parece que ele está pegando fogo, como por exemplo, a prefeitura de Bruges, na Bélgica. Tem mais uma curiosidade também. A galera fica falando, é gótico, aquilo ali é gótico, aí é neogótico, aí não sei o que é Tchusca Mirella, o que aquilo é gótico? Na real mesmo, no Brasil, estilo gótico, a gente só vê na Catedral de Ilhéus. O resto é neogótico. E na pintura nós temos Giotto maravilhoso, responsável pelo rompimento da bidimensionalidade, galera. Giotto começa a investigar um pouquinho essa coisa da profundidade, bem aos poucos, de uma maneira ingênua, rompendo um pouco com aquela coisa do primeiro plano. Giotto é um divisor de águas na história da nossa arte. Antes dele nós tínhamos pintura em primeiro plano, uma perspectiva meio forçada, agora ele começa a investigar melhor isso,
Pinta muito para a igreja, Nascimento de Jesus, A Ida para o Egito e várias outras obras. E na música temos o canto gregoriano, que os monges utilizam para atrair os fiéis, um canto fácil, de ritmo leve. Vamos agora dar um exemplo de canto gregoriano. Não, brincadeira, né, gente? O canto gregoriano é bem diferente, ele é mais ou menos assim. Tijolinhos da construção do saber. Hoje conhecemos um pouquinho do gótico, a diferença do românico para o gótico, o canto gregoriano, o pintor Giotto. Eu me despeço de vocês com um beijo gostoso, um quick faz o leite uma alegria, uma conexão de avatar, um suporte de tela plana, um cavalo do Vingador, um circo sem tenda, um palhaço triste, uma mordida do Gargamel, um beijo da Smurfette, uma torta de morango sem o gelo, um ganso sem qué. Galera! Beijo! Sopros da vida! Gostaram da videoaula? Não! Morre de morre! Curtam aqui e se inscrevam aqui no nosso canal para ver mais vídeos. Beijo, galera! O gótico primitivo, que é bem mais simples, apesar de ainda ser bastante ornamentado, como exemplo a Catedral de Notre Dame. O gótico primitivo, que é mais simples, embora ainda seja bastante... O gótico primitivo, que é bem mais simples, como exemplo a Catedral de Notre Dame. Errou. Tinha que dar uma cagadinha no final, né? Mais uma vez, tá? Como exemplo, a Catedral de Notre Dame. Como exemplo, a Catedral de Notre Dame. Catedral de Notre Dame. Casa suja, chão sujo. O pé do Pedro é preto. O pé do Pedro é preto. O pé do Pedro é preto. Eu tô com a língua presa, não sei o que é. Acho que é o mate. Tá seca a boca. O gótico primitivo, que apesar de ornamentado ele é bem mais simples. Como exemplo, a Catedral de Notre Dame. É tetra! Chupa a Catedral de Notre Dame. É. Tá pensando que eu sou chefe? Pá, qual é o outro? E o flamejante? O flamejante eu não sei o exemplo. O flamejante não me lembro do exemplo.